A tensão no estúdio era quase palpável. O público estava em silêncio, todos atentos à tela, enquanto os holofotes iluminavam as duas figuras que estavam prestes a protagonizar um dos debates mais aguardados da televisão brasileira. De um lado, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, conhecida por seu apoio incondicional ao governo de seu marido, Jair Bolsonaro, e por sua defesa ardente de valores conservadores. Do outro, Roberto Cabrini, jornalista respeitado e conhecido por suas investigações polêmicas e abordagens diretas sobre temas espinhosos. A mistura entre a política e o jornalismo estava prestes a ser exposta de maneira crua e intensa. A apresentadora, com o ar tenso de quem sabia que a conversa seria mais do que um simples bate-papo, iniciou a discussão com uma pergunta incisiva. Hoje temos no estúdio duas figuras públicas que estão no centro de muitas controvérsias. Michele, você se coloca como defensora da moralidade tradicional, mas muitos te acusam de usar essa posição para alimentar a polarização no Brasil. Roberto, você como jornalista já fez diversas matérias e reportagens questionando a atuação do governo Bolsonaro. O que sabemos é que há uma grande divisão, e vocês dois são as figuras que representam esses lados. Michele, com um olhar determinado, não hesitou e disparou. Roberto, eu respeito o seu trabalho como jornalista, mas você, como muitos outros da mídia, escolhe fazer da política um circo onde as pessoas que realmente se importam com o futuro do Brasil acabam sendo desrespeitadas. A moralidade e os valores que defendo são o que está preservando a família brasileira de toda essa bagunça ideológica que tenta se impor. E você, com toda a sua influência, não faz nada mais do que alimentar essa divisão. O estúdio ficou em silêncio enquanto Roberto Cabrini olhava para Michele com uma expressão serena, preparado para reagir. Roberto Cabrini, sempre com sua postura séria e investigativa, se manteve calmo, mas sua expressão mostrava que estava preparado para reagir. Olhou para Michele com firmeza e começou sua resposta sem perder o tom de voz tranquilo, mas incisivo. Michele, eu entendo seu ponto de vista e respeito, mas o que você diz sobre manipulação e controle da mídia não condiz com a realidade. O que precisamos entender é que a política e a mídia devem ser instrumentos de transparência, e a verdade precisa ser exposta, mesmo quando ela incomoda. Eu nunca busquei alimentar divisões, mas sim questionar e investigar os fatos. Não podemos ignorar os escândalos que marcaram os últimos anos e que envolvem pessoas de todos os espectros políticos. Você me chama de manipulador, mas eu sou apenas um jornalista que luta pela verdade, por mais desconfortável que ela seja. Ele fez uma pausa como se medisse bem as palavras antes de continuar. A plateia parecia ansiosa por uma resposta de Michele, que não estava disposta a deixar sua posição ser desafiada sem contestação. Fátima e tantos outros jornalistas que, como eu, têm se posicionado, não estão manipulando nada. O que estamos fazendo é simplesmente levantar questões que a maioria tenta evitar, mas que são fundamentais para a democracia e a liberdade de expressão. As acusações que você faz sobre a mídia e a esquerda são simplistas e não resolvem o problema real, a falta de diálogo genuíno entre as diferentes correntes de pensamento no Brasil. Michele, com um sorriso desafiador, respondeu: Você fala de diálogo, mas o que você chama de diálogo é, na verdade, uma tentativa de calar aqueles que, como eu, acreditam em uma moralidade tradicional. A sua visão de democracia, Roberto, ignora que a verdadeira liberdade de expressão não pode ser usada para promover uma agenda destrutiva. E é exatamente por isso que o Manual do Patriota Cristão está fazendo tanto barulho. Esse livro revela o que está sendo escondido de nós, as manipulações da mídia, o controle da esquerda sobre o discurso e o afastamento da fé cristã nas casas dos brasileiros. A plateia reagiu imediatamente com aplausos e murmúrios de aprovação. Michele tinha mais uma vez lançado um desafio direto a Roberto Cabrini e a sua visão de mundo. Roberto, sem perder o foco, olhou para a câmera e concluiu: Esse livro que você menciona pode até levantar questões, mas não podemos nos perder em teorias que não têm base na realidade. O que precisamos é de investigação, questionamento e, acima de tudo, de honestidade intelectual.
Não podemos permitir que a desinformação e os ataques gratuitos guiem o debate no Brasil. A plateia estava em uma tensão crescente, com algumas pessoas visivelmente divididas, enquanto outras observavam atentamente os dois lados do debate. Michele e Roberto Cabrini estavam cada vez mais envolvidos em um embate direto, e as palavras que trocavam pareciam tocar nas feridas mais profundas da política e da sociedade brasileira. Michele, sem perder o foco, respondeu com um tom mais firme. Roberto, você diz que a mídia deve ser transparente e que devemos questionar tudo, mas o que você não percebe é que a mídia, em grande parte do Brasil, com exceções, é uma ferramenta usada para perpetuar uma narrativa única, manipuladora. Como você explica as matérias de jornalistas que distorcem fatos e atacam figuras conservadoras apenas para garantir que suas ideologias sejam mais palatáveis ao público? Isso não é questionamento, isso é manipulação. Roberto, que sempre foi a voz da razão nos debates, não se intimidou. Michele, a mídia tem o dever de questionar, e sim, às vezes isso pode incomodar. Mas você está falando de uma forma simplista sobre algo complexo. Eu não defendo que todas as ações da mídia sejam impecáveis, muito pelo contrário, é saudável que a sociedade critique a mídia, mas não podemos cair na armadilha de achar que todos os jornalistas são parte de uma conspiração. A liberdade de imprensa é fundamental, e eu, como jornalista, tenho a obrigação de expor as verdades por mais que elas desagradem a qualquer um, seja de direita ou de esquerda. E como você mesma diz, é uma questão de moralidade e respeito à verdade. Michele não estava disposta a perder a oportunidade de provocar mais uma vez. E por que será que a mídia e figuras como você, Roberto, têm tanto medo de um livro como o Manual do Patriota Cristão? Ele está incomodando, porque está revelando coisas que muitos não querem que o povo saiba. A forma como a esquerda manipula a narrativa, como a grande mídia, distorce a realidade e como a fé cristã está sendo atacada por todos os lados. Esse livro não é sobre um ponto de vista ideológico, é sobre a verdade que está sendo ocultada. A plateia aplaudiu, e o tom da conversa estava cada vez mais acirrado. Roberto Cabrini, sentindo o peso das palavras de Michele, reagiu com mais determinação. Michele, você pode falar sobre o que quiser, mas a verdade não pode ser reduzida a um livro. A realidade é muito mais complexa, e como jornalista minha obrigação é oferecer múltiplos pontos de vista e não simplesmente seguir uma agenda. O que você defende é uma visão fechada e limitada de um país que está em transformação. E em tempos como esse, com tantas mudanças no Brasil, precisamos mais de diálogo do que de ataques. A plateia, mais uma vez dividida, se preparava para o momento final do debate, onde Michele e Roberto se preparavam para dar suas últimas palavras. A intensidade do debate estava no auge. O confronto de ideias entre um discurso de resistência e um de continuidade agora estava se desenrolando de maneira decisiva. A plateia sentia o peso de cada palavra dita e as tensões já eram evidentes. Agora, mais do que nunca, o futuro da discussão estava nas mãos de Michele e Roberto. Michele, com um olhar determinado e uma postura desafiadora, finalmente fez o movimento decisivo. Roberto, você continua tentando pintar um quadro bonito de um sistema que está falido. Você pode dizer que a mídia tem um papel importante na democracia, mas na realidade, ela tem sido uma das maiores responsáveis pela manipulação da verdade. Eles não estão aqui para informar o público, mas para moldar suas opiniões, moldar o que você pensa. E essa narrativa que você defende está prejudicando milhões de brasileiros que, assim como eu, estão cansados de ser manipulados. Ela fez uma pausa olhando diretamente para a câmera. E é exatamente por isso que livros como o Manual do Patriota Cristão estão quebrando as barreiras da censura. Eles expõem a verdade de uma maneira que a mídia tenta esconder. Eles mostram como a manipulação da mídia que você defende cria um Brasil que se afasta cada vez mais dos valores tradicionais, dos valores que realmente fazem o país crescer de forma saudável. Não estamos falando de conspirações, estamos falando de fatos. Fatos que os poderosos querem manter escondidos. Roberto Cabrini, percebendo a gravidade das palavras de Michele, não se intimidou. Seu olhar permaneceu firme e ele tomou um momento para refletir antes de responder. Michele,
Você pode acreditar que a mídia está manipulando tudo, e eu sei que isso é o que muitas pessoas querem ouvir. Mas a verdade é que quando você se entrega a esses discursos de manipulação, você acaba caindo na armadilha de dividir ainda mais o país. Você diz que a mídia manipula a verdade, mas será que não é a sua visão que está sendo moldada por ideologias que já não servem mais ao Brasil? Você fala sobre censura, mas eu te digo uma coisa: nenhum livro pode dar a resposta que você busca. O que precisamos é de uma sociedade onde as pessoas possam ter acesso à verdade sem serem alimentadas por teorias conspiratórias. A plateia, agora mais uma vez dividida, assistia atentamente. As palavras de Roberto haviam deixado muitos em reflexão, mas Michele, como sempre, estava pronta para o contra-ataque. Ela não hesitou em responder com a última provocação. A verdade está nas ações, Roberto, não nas palavras bonitas que você e tantos outros usam para camuflar a realidade. As pessoas estão acordando para as mentiras e é isso que assusta aqueles que querem manter o controle. O Brasil, não, será mais um país controlado pela manipulação da mídia. Estamos aqui para lutar por um futuro melhor. O estúdio estava em silêncio, aguardando a resposta final de ambos os lados. O debate estava chegando ao fim, mas as palavras que haviam sido ditas certamente ecoariam por muito tempo. O silêncio no estúdio era palpável. A tensão entre os dois havia chegado ao seu ápice e a plateia parecia absorver a gravidade de cada palavra. O confronto, que começou como uma simples troca de ideias, agora havia se transformado em um choque de ideologias, algo que ultrapassava a simples política e tocava em valores fundamentais da sociedade brasileira. Roberto Cabrini, sentindo o peso do momento, fez um último esforço para recuperar o controle da conversa. Olhou para Michele e, com um tom mais reflexivo, concluiu: Michele, eu entendo a sua luta e sei que as intenções por trás do que você defende vêm de um lugar de paixão e desejo de mudança. Porém, a política não pode ser resumida a rótulos simplistas de esquerda e direita. O Brasil precisa de mais do que discursos acalorados, precisa de ações concretas que beneficiem a população como um todo. A verdade é que estamos vivendo um momento de grandes divisões, mas é preciso que todos nós façamos o possível para encontrar soluções e não apenas criar mais embates. Michele, sem hesitar, rebateu com a mesma energia de sempre. Eu entendo o que você está dizendo, Roberto, mas a verdadeira mudança começa com a coragem de encarar a realidade como ela é. Não podemos mais viver na fantasia de que estamos todos juntos nessa, quando a verdade é que as ideologias progressistas têm se mostrado cada vez mais distorcidas e desonestas. O Brasil precisa de um novo caminho, e esse caminho passa pela volta aos valores que construíram nossa nação. A plateia reagiu com aplausos, alguns em apoio a Michele, outros em silêncio, refletindo sobre o que havia sido dito. A apresentadora, percebendo o impacto da conversa, tentou encerrar o debate, mas o assunto estava longe de ser resolvido. O confronto entre Michele e Roberto continuaria a ressoar em muitos lares e nas redes sociais. O programa, que já tinha se tornado um dos mais comentados nas redes sociais, terminou com a plateia aplaudindo de forma hesitante. Fãs e críticos estavam igualmente imersos na discussão sobre o que haviam acabado de testemunhar. Enquanto Roberto Cabrini se preparava para encerrar o programa, Michele olhava para a plateia com a expressão de quem sabia que havia dado um passo importante em sua jornada de reivindicação política. E aí, o que você achou desse confronto entre Michele Bolsonaro e Roberto Cabrini? Quem, na sua opinião, teve a melhor argumentação? Será que estamos no caminho certo ao enfrentar as narrativas que vêm sendo impostas pela mídia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre o que foi discutido hoje. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais debates como este. Nos vemos no próximo vídeo.